Pessoal, nós vamos, nesse vídeo de agora, a gente vai conversar a respeito do teorema do resto. Teorema do resto e teorema de D'Alembert, tá? São dois teoremas que a gente vai conversar aqui um pouquinho nesse vídeo especificamente aqui. Só que são dois teoremas, são dois artifícios que a gente tem para usar quando está resolvendo, trabalhando com polinômios, que são bem importantes e que a gente usa bastante. Antes de eu dizer para vocês, pessoal, o que é especificamente o teorema do resto, tá? Eu vou trabalhar com um exemplo aqui, tá bem? Então, olha só, pessoal, eu vou pegar aqui um polinômio p de x, eu vou inventar um polinômio genérico aqui, sei lá, vamos colocar aqui um polinômio x ao cubo, menos 3x ao quadrado, mais 5x menos 2, por exemplo. Pessoal, ó, eu peguei aqui um polinômio p de x igual, x ao cubo, menos 3x quadrado, mais 5x menos 2, tá? E a gente vai dividir esse polinômio b aqui, p aqui, pessoal, por esse polinômio b de x aqui, ó, tá? 2x menos 6, por exemplo, tá? Então, ó, pessoal, eu quero efetuar a divisão desse polinômio p de grau 3 por esse polinômio b de grau 1 que está aparecendo aqui, tá? O que está acontecendo aqui, pessoal? Tem esse meu polinômio p de grau 3, tem aquele meu polinômio b ali de grau 1. Pessoal, se eu quero resolver, fazer a divisão, nesse caso aqui, do polinômio p pelo b, eu posso usar o método da chave, tá? Então, ó, pessoal, vou pegar o polinômio p de x aqui e vou dividir pelo polinômio b de x. Posso tranquilamente, porque, ó, esse aqui tem grau 3, aquele lá tem grau 1. O grau do dividendo está maior ou igual que o grau do divisor, nesse caso está maior, mas então eu posso resolver. Só que eu posso pensar o seguinte, pessoal, um dos métodos que eu tenho para efetuar essa divisão é usar o método da chave, tá? Beleza. Outro método que eu posso usar nesse caso, pessoal, é o método do Briot-Ruffini, tá? Aquele método do chiqueirinho, porque, tá? O nosso divisor, especificamente aqui, ó, o 2x menos 6, ele é de grau 1. Então, lembrem vocês, pessoal, o teorema do chiqueirinho lá, o Briot-Ruffini, só pode ser usado quando o divisor for de grau 1. Então, beleza. Pessoal, eu vou usar aqui para a gente ser mais prático. Então, ó, lembra como é que a gente faz, pessoal? Monta aqui o chiqueirinho. Lembra, pessoal, que o número que vai aqui é a raiz do divisor. Então, pessoal, olha aqui. Eu pego o divisor, que é 2x menos 6, e faço igual a 0. Isso aqui vai dar 2x igual a 6 e divide os dois lados por 2x igual a 3. Ou seja, pessoal, presta bem atenção naquele número lá que ele vai ser bem importante aqui. Pessoal, a raiz do divisor é 3. Lembrando, mais uma vez, tá, pessoal? A gente só pode usar esse método se o divisor for de grau 1. Então, pessoal, a raiz é 3, beleza? Outra coisa importante, pessoal, eu preciso olhar se esse meu polinômio está completo. E ele está, ó, x na 3, x na 2, x na 1 e o x na 0. Então, 1, menos 3, 5 e menos 2 aqui, portanto. Aí lembra o processo, pessoal. Desce o primeiro coeficiente, lembra, pessoal? Multiplica e soma. Pessoal, 1 vezes 3, 3. 3 menos 3, 0. 0 vezes 3, 0. 0 mais 5, 5. 5 vezes 3, 15. 15 somado com menos 2, 15 menos 2 vai dar 13. Pessoal, lembra que aqui a gente fez usando o método do chiqueirinho ou o método Briot-Ruffini, mais corretamente falando. Lembrando, pessoal, que como nesse caso aqui, ó, o dividendo, tem grau 3, lembra que o divisor tem grau 1, 3 menos 1, quer dizer que aqui o nosso quociente tem grau 2. Ou seja, pessoal, ó, aqui, ó, é 1x na 2, 0x na 1, 5x na 0. Ou seja, pessoal, quando eu pergunto para vocês aqui, ó, quem é o quociente de x, ó, Q de x, o quociente dessa divisão aqui, ó, pessoal, 1x... Desculpa. 1x ao quadrado, pessoal, x ao quadrado, 0x que é 0, e 5 vezes 1 aqui que é 5. Ou seja, pessoal, o quociente x ao quadrado mais 5. Mentira. Mentira, mentira, mentira. Olha aqui, pessoal, ó, é bom e eu vou deixar isso aqui salvo no vídeo para a gente se ligar numa coisa. Pessoal, ó, se a gente colocar o quociente aqui, x ao quadrado mais 5, vai estar certo? Tá? Não vai não, né, pessoal? Porque olha só, 1x ao quadrado, 0x e 5x na 0. Ou seja, simplesmente o 5 aqui. Até aí tudo bem.
Por que esse x ao quadrado mais 5 aqui, ó, pessoal, que é os coeficientes aqui, não é o quociente correto? Lembra? Pessoal, quem não lembrar, volta lá nos vídeos da divisão. Mas olha aqui, pessoal, tá lembrado, ó? Qual é o coeficiente do x aqui no divisor, ó, pessoal? Ó, o coeficiente do x é 2. Lembra o que a gente tem que fazer, pessoal? Tem que dividir todo mundo por 2 aqui. Então, na verdade, ó, pessoal, o quociente certo, ó, é x ao quadrado sobre 2 mais 5 sobre 2, tá? Foi bem bom ali que eu quase me embolei, porque aí fica bem claro pra gente se ligar nisso aqui, ó, pessoal, tem que prestar atenção. Se fosse x menos 3 lá, por exemplo, pessoal, aí beleza, mantinha como estava aqui, agora não é, tá, pessoal? É 2x menos 6, então sempre que o coeficiente do x aqui não for 1, e a gente usar o método chiqueirinho aqui, o pessoal lembra que eu tenho que dividir os coeficientes. Só que lembrando, pessoal, eu só divido por esse coeficiente aqui os coeficientes do quociente, tá? O resto não, ó, pessoal. Qual foi o resto que a gente achou aqui, ó, pessoal? Lembra que esse número sozinho aqui é o resto da nossa divisão. Ó, nesse exemplo, o nosso resto deu 13, tá? E esse é o resto de fato, tá bem? Então, pessoal, vejam bem, aqui a gente usou, não fiz pelo método da chave, mas, pessoal, se a gente tivesse feito o método da chave, a gente ia achar aqui, ó, x ao quadrado sobre 2, mais 5 meses, e aqui no finalzinho ia dar esse 13, tá? Mas, por que eu estou falando disso aqui para vocês agora e o que isso aqui tem a ver com o teorema do resto? Pessoal, aqui eu quero que vocês agora observem comigo uma coisa. Realizamos a divisão usando o método do chiqueirinho, beleza? Mas o que eu quero que vocês cuidem agora é o seguinte, pessoal, eu quero que vocês façam o seguinte cálculo. Pega o divisor aqui, ó, pessoal, 2x menos 6 e determina a raiz. Pessoal, vejam bem. Para a gente usar o método chiqueirinho, a gente precisou determinar a raiz do divisor, para saber qual era o número que ia aqui. Fizemos e tá beleza aqui, 3 lá, tá? Agora o que aconteceu, pessoal? Fizemos o método chiqueirinho e a gente achou o quociente e o resto. Eu quero agora que vocês calculem aqui comigo especificamente uma coisa. Pessoal, pega, ó, eu só quero que vocês observem o que vai acontecer. Mantendo esse polinômio e esse divisor, pessoal, pega a raiz do divisor e substitui no polinômio. Ou seja, pessoal, a gente vai calcular o valor numérico do polinômio por x igual a 3. A gente vai calcular p de 3. Pessoal, eu vou ali em cima no polinômio, ó, aqui onde tem x eu vou trocar por 3. Então, ó, pessoal, 3 ao cubo menos 3 vezes 3 ao quadrado, mais 5 vezes 3, menos 2. 3 ao cubo, 27. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes menos 3, menos 27. Mais 5 vezes 3, 15, menos 2. Então, olha aqui, pessoal, 27 menos 27 cancelou, 15 menos 2, 13. Pessoal, dá uma olhadinha no valor numérico desse polinômio quando a gente substituiu a raiz do divisor e o resto que a gente encontrou fazendo o método chiqueirinho aqui na divisão. Tá vendo que é o mesmo resultado, pessoal? É isso aqui que acontece. Pessoal, vejam bem. Agora a gente pode pensar o seguinte. Isso aqui é o teorema do resto. Pessoal, o que ele quer dizer? Ó? Que toda vez que a gente pegar um polinômio p de x e dividir por um polinômio de primeiro grau, pessoal, um binômio dessa forma, ax mais b, tá? O que acontece, pessoal? Se a gente substituir a raiz do divisor no polinômio, o resultado, pessoal, o valor numérico desse polinômio é exatamente o resto da divisão. Ou seja, o que é que a gente ganha nesse processo aqui? Tá? A gente ganha, pessoal, a rapidez de não precisar usar o método da chave nem fazer o método chiqueirinho, pessoal. Se eu só precisar determinar o resto da divisão de um polinômio qualquer por um binômio dessa forma x mais b, pessoal, pega a raiz do divisor e substitui no polinômio. Ela vai dar de cara aqui pra gente, ó, o resto da divisão. Tá bem? Eu vou escrever isso aqui, vamos formalizar aqui bonitinho, tá? E depois a gente faz mais exemplos, tá? Então vejam. Ó, pessoal, então o que o teorema do resto está dizendo pra gente? Ó, pessoal, se, tá, ó, vou colocar dessa forma aqui, ó. Opa.
vou escrever a definição formal aqui, ó, pessoal, o teorema do resto, tá? O resto da divisão de P de x, então, ó, pessoal, esse P de x é um polinômio P de x, por, aí, pessoal, olha aqui um binômio AX mais B, então, ó, pessoal, o resto da divisão de P de x por AX mais B é, pessoal, vou botar aqui, ó, resto igual, vai ser P de menos B sobre A. Por que P de menos B sobre A? Pessoal, porque olha aqui, ó, essa é a definição, tá? Tá aqui o teorema do resto, bem simplesinho e curtinho. O resto da divisão de P de x por AX mais B é P de menos B sobre A. Isso porque, ó, pessoal, quando eu pego o AX mais B ali, que é o meu divisor, e faço igual a zero, ó, tá somando B, pessoal, tem que diminuir B dos dois lados, então vai ficar AX igual a menos B. Tá multiplicando por A, tem que dividir os dois lados por A, então vai ficar x igual a menos B sobre A. Ó, pessoal, a raiz do divisor é menos B sobre A. Aí eu calculo essa raiz, ó, pessoal, eu pego o polinômio e aplico esse P de menos B sobre A aqui. Isso aqui é o resto da minha divisão, simplesmente por isso aqui, tá bem? Então, nós temos aqui, tá? Bom, o que acontece aqui, portanto? Tá? Ó, vamos fazer um exemplo aqui, pessoal. Eu quero saber o resto de... É um exemplo, tá, pessoal? Aqui tem um exemplo. Resto de P de x, vou colocar aqui menos x na 4, mais 2x na 3, mais 5x quadrado, menos x mais 2, por... Tá? Menos 2x mais 4. Tá? Então, ó, pessoal, eu quero saber qual é o resto, só o resto, é só essa pergunta, pessoal. Eu quero saber qual é o resto de P de x, esse aqui, dividido por x menos 2x mais 4. Pessoal, aí como é que eu tenho que olhar? O polinômio, tanto faz, tá? Agora, o que eu vou olhar, pessoal? Qual é o meu divisor? Ah, o meu divisor é menos 2x mais 4. Então, o que eu tenho que olhar daqui, ó, pessoal? Que o meu divisor, tá? Ele é do primeiro grau. Então, eu posso usar o teorema do resto. Pessoal, se eu tiver que dividir por um polinômio de grau 2 ou mais, é o método da chave, tá? Eu quero que vocês lembrem assim, ó. Teorema do resto, chiqueirinha, essas coisas, pessoal, tudo para divisor de primeiro grau. Tudo quando o divisor aqui for do primeiro grau. Então, olha só, pessoal. Pelo teorema do resto, o que a gente vai fazer? Ó, pessoal, vai pegar esse menos 2x mais 4 e vai fazer igual a zero, certo? Fiz o menos 2x mais 4 igual a zero, pessoal, tá somando 4, pessoal, diminui 4 dos dois lados. Então, vai ficar 2x igual a menos 4. Pessoal, tá multiplicando por menos 2, divide os dois lados por menos 2. Menos 2 por menos 2 dá 1, vezes x dá x, menos com menos mais, 4 dividido por 2, 2, x igual a 2. Pessoal, 2 é a raiz, então, ó, o resto é só eu calcular P de 2. Ó, isso é o que diz o teorema do resto, pessoal. A raiz do divisor no polinômio vai me dar o resto. Então, o resto, P de 2. Então, ó, menos 2 na 4. Pessoal, presta atenção que esse menos está fora. Então, ó, menos o 2 na 4. Mais 2 vezes o 2 ao cubo. Mais 5 vezes o 2 ao quadrado. Menos o 2, mais 2. Pessoal, 2 na 4, 16, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, com o menos na frente vai ficar menos 16, 2 ao cubo, 8 vezes 2, 16, aqui deu as duas vezes aconteceu a mesma coisa, pessoal, antes deu menos e mais 27, aqui menos e mais 16, mas isso não é regra, tá? Porque os números aqui eu que não cuidei muito, inventei aleatório e deu isso. 2 ao quadrado, 4, 4 vezes 5, 20, menos 2, mais 2. Pessoal, menos 16 com mais 16 cancela, menos 2 com mais 2 cancela, sobrou 20. Quer dizer, ó, pessoal, se eu dividir esse polinômio P pelo menos 2x mais 4, pelo método da chave ou pelo Briot-Ruffini, o resto vai dar 20, tá? Pessoal, a gente pode tirar a prova aqui, ó, só para vocês verem. Eu vou fazer para o Briot-Ruffini aqui. Então, ó, a raiz do divisor era 2. Pessoal, o polinômio está completo, 4, 3, 2, 1, 0. Então, ó, menos 1. 2, 5, menos 1 e 2, né? Tá aqui completo. Agora, olha aqui, pessoal, desce o menos 1. Lembra? Multiplica e soma. Menos 1 vezes 2, pessoal, menos 2 com mais 2, 0. 0 vezes 2, 0. 0 mais 5, 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 1, 9. Tá?
9 vezes 2, 18. 18 mais 2, 20. Acabou aqui. Ó, o que a gente achou aqui? O 20 daqui, o mesmo 20 de lá. Portanto, fizemos direitinho aqui. Tá certo? Então, ó, pessoal, o teorema do resto ele serve para isso daqui. Certo? Então, beleza? Resolvemos aqui. Tá? Agora, pessoal, eu vou apagar aqui e a gente vai falar do teorema de D'Alembert. Tá? Pessoal, o teorema de D'Alembert, na verdade, é só mais um ajuste no teorema do resto. Não é que é um ajuste, ele é uma aplicação do teorema do resto. Tá? O que acontece, pessoal? No teorema de D'Alembert, ele diz o seguinte, ó, que se P de x for divisível por AX mais B, então, P de menos B sobre A é igual a zero. Pessoal, o que quer dizer aqui? Ó? Tá, ó, se P de x for divisível por AX mais B, então P de menos B sobre A é zero. Pessoal, na verdade, isso aqui é aplicação do resto, mas olha só por quê. O que eu tenho que cuidar aqui? Ó? Pessoal, se P de x é um polinômio que é divisível. Pessoal, o que significa ser divisível? Aí, se a gente não lembrar, volta lá nos vídeos de divisão e verifica lá de novo. Pessoal, lembra? Ser divisível, resto igual a zero. Então, quando a gente diz que é divisível, o resto é igual a zero. Só que aí o que acontece, pessoal? Se eu estou dividindo por AX mais B, o que a gente viu no teorema do resto agora há pouco, pessoal? Se o divisor é AX mais B, eu pego a raiz do divisor, que é menos B sobre A, e aplico no polinômio. Quer dizer, ó, pessoal, P de menos B sobre A vai me dar o resto. Só que o que eu sei, pessoal? Que se ele é divisível, o resto é zero. Então, quando ele falar pra gente que se P de x for divisível por AX mais B, então P de menos B sobre A é zero. Ou seja, pessoal, o resto aqui tem que ser zero, portanto. Tá? Isso em relação ao teorema de D'Alembert. Vamos só ver um exemplo disso aqui, pessoal, para a gente poder entender, para a gente aplicar aqui, portanto. Pessoal, vamos botar um exemplo assim, ó. Ó, pessoal, só inventei um exemplo aqui bem básico. Ó, determine K para que P de x seja divisível por 2x menos 4. Vou mostrar para vocês aqui, ó, pessoal, duas maneiras da gente fazer isso. Uma usando o teorema do resto, ou aqui no caso o teorema de D'Alembert que é aplicado, e o outro usando o método chiqueirinho. E aí depois vocês decidem qual você acha melhor. Primeira coisa, pessoal, que eu tenho que me ligar é aqui, ó. Essa palavrinha, pessoal, faz toda a diferença. Determinar esse K aqui, ó, pessoal, tá? Para que o polinômio P de x seja divisível por 2x menos 4, tá? Pessoal, ó, divisível. Pessoal, eu li essa palavrinha divisível, tem que vir bem claro na minha mente. O resto tem que ser igual a zero. Qual é o divisor aqui, ó, pessoal? O divisor é o 2x menos 4. Então, ó, pessoal, o que eu vou fazer? Vou pegar o 2x menos 4 e vou fazer igual a zero. Bom, 2x igual a 4, x igual a 2. Pessoal, eu sei que o resto vai ser a P de 2. Ó, pessoal, pelo teorema do resto eu sei isso, ó, pessoal, que se a raiz do divisor é 2, ó, o resto é P de 2. Só que nesse caso não é qualquer resto. Ele inclusive não me diz qual é o resto, ele está dizendo que é divisível. Mas o que eu sei de divisível? Que o resto tem que ser
zero. Então essas informações é que eu tenho que trazer, ó. Pessoal, ó, dividir por 2x menos 4, a raiz do 2x menos 4 é 2. Então quer dizer, o resto é P de 2. C divisível quer dizer que o resto é zero. Então eu acoplo essas duas coisas aqui, ó. A P de 2 é igual a zero. Agora eu uso isso aqui, pessoal. P de 2 igual a zero. Ó, no lugar do x eu tenho que colocar 2. Então, pessoal, eu vou lá substituir. Eu vou ficar com 2 ao cubo, menos 2k vezes 2 ao quadrado, mais 3 vezes 2, mais 1. Tudo isso aqui tem que ser igual a zero. Agora é conta, pessoal. 2 ao cubo, 8. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 2k dá 8k, com menos vai ficar menos 8k. Mais 3 vezes 2, 6. Mais 1 igual a zero. Pessoal, 8 mais 1, 9. 9 mais 6, 15. Então, 15 menos 8k igual a zero. Pessoal, esse 15 está somando, eu diminuo 15 dos dois lados. Então, quando eu fizer menos 15 mais 15, cancela. E 0 menos 15 ficou menos 15. Pessoal, esse menos 8 aqui tem dos dois lados, divide os dois lados por menos 8. Ó, menos 8k dividido por menos 8 dá k, menos 15 por menos 8, 15 sobre 8 aqui, portanto. Então, quer dizer, ó, pessoal, o valor de k que a gente estava procurando ali, ó, tem que ser 15 sobre 8, simplesmente usando o teorema do resto. Pessoal, outra maneira que poderia, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, só que eu acho que vai ficar bem ruinzinho, vamos ver aqui. Pessoal, vocês poderiam ter usado vamos botar um ou aqui, para a pessoa saber que dá para fazer por lá. Aqui funciona mais rápido, tá? Mas daria para ter feito pelo método chiqueirinho também. Aí olha só, pessoal. Raiz do 2x menos 4 é 2. Aqui os coeficientes, ó, pessoal. 1 do x ao cubo, menos 2k do x ao quadrado, 3 do x e 1 do termo independente. Vocês estão vendo aqui já, pessoal, que eu estou separando mais, tá? Porque eu vou precisar de mais espaço aqui. Agora as contas, ó, pessoal. Desceu 1. 1 vezes 2, 2. Pessoal, lembra, ó. Multiplicou e soma. 1 vezes 2, 2. 2 menos 2k. Pessoal, eu não posso juntar letra com número nem letra diferente. Então, 2 menos 2k é 2 menos 2k, tá? Bom, agora olha só, pessoal. Esse 2 menos 2k tem que multiplicar por 2 e tem que somar o 3. Aqui começa a ficar chatinho quando a gente usa esse método aqui, ó, pessoal, se a gente não tem conhecimento do teorema aqui. Porque, ó, o 2 menos 2k vezes 2. Pessoal, quando eu fizer 2 menos 2k vezes 2, ó, vai ficar 2 vezes 2, 4. Menos 2k vezes 2, menos 4k. E isso aqui eu tenho que somar mais 3. Pessoal, isso vezes 2 deu isso, mais 3. O 4 mais 3 dá 7. Então, pessoal, 7 menos 4k. Ó, quem vai para cá? 7 menos 4k. Agora, pessoal, a mesma coisa. Ó, 7 menos 4k multiplica por 2 e soma com 1. Pessoal, 7 menos 4k vezes 2, pessoal, 7 vezes 2, 14. Menos 4k vezes 2 dá menos 8k. E isso aqui, mais 1. 14 mais 1, 15. Menos 8k. Tá? Pessoal, ó, finalizou aqui, ó. Tá? Aqui estão os coeficientes do quociente, que teria que dividir todo mundo por 2. Tá? Se fosse o caso. E aqui está o resto. Só que, ó, pessoal, olha o que a gente achou. A gente achou no resto 15 menos... Opa! A gente achou aqui 15 menos 8k. Só que o 15 menos 8k é o resto. Como é divisível, o 15 menos 8k tem que ser igual a zero. Ó, a nossa conta que estava aqui. Ou seja, quando a gente resolve aqui, 15 sobre 8. Tá bem? Então, mesmo jeito, pessoal. Então, quer dizer, ó, eu poderia ter usado o processo direto ou poderia ter feito pelo método da chave. Em ambos os casos, vai dar o mesmo resultado. Então, a gente viu o teorema do resto, viu o teorema de D'Alembert, viu valor numérico, enfim, tudo. Então, pessoal, assim, essa primeira parte de polinômios, do que a gente precisa, tá? Aqui no cálculo 1, essa primeira parte a gente já viu. Agora a gente só vai ver a resolução das equações polinomiais ainda. Então, quer dizer, os próximos vídeos vão tratar disso, de resolução de equação polinomial, como que se resolve as equações, certo? E aí, depois a gente entra na parte de funções, que é o cálculo 1 especificamente. Mas aqui a gente fecha a primeira parte de polinômio. Agora a segunda parte de polinômio é só equação polinomial, tá certo?
Então até o próximo vídeo.